Fala pessoal, Rafael Reis aqui, diretor da R2 Filmes, e hoje eu vou fazer um vídeo para você que é produtor, você que é roteirista, diretor, tem um projeto em desenvolvimento ou já está finalizado e procura distribuição e que queira ir no mercado internacional. Vou falar sobre as experiências que eu tive no Ventana Sur. Esse ano eu acabei de voltar do Ventana Sur, que é o maior evento de audiovisual da América Latina. Eu estive lá através da missão brasileira do Sebrae, né? Eu fui um dos escolhidos e eu pude levar meu projeto. E a partir daí eu tomei várias notas, eu entendi como funciona o mercado e eu trago aqui para vocês como tirar o maior proveito de um evento como esse, né? Bom, primeiro de tudo, o Ventana Sur, para quem não sabe, esse ano foi na Argentina, né? Depois, o ano passado foi no Uruguai, mas esse ano foi na Argentina, no Palácio Libertad. E é um evento incrível, onde você conhece produtores, distribuidores, agent sales do mundo inteiro, né? Que vão para esse mercado justamente escutar projetos e apresentar os projetos próprios para procurarem parcerias, enfim. E como você pode tirar o maior proveito disso? Então vamos para a primeira dica. Bom, você já tem um projeto, né? E como que você precisa estruturar o seu projeto? Quando você vai num evento desse, você tem que ter algumas coisas já prontas, você tem que ter um material pronto para apresentar para os possíveis parceiros. Primeiro, você precisa ter um one sheet. O que é um one sheet? É uma página frente e verso com as informações mais importantes sobre o seu projeto. Tem a logline, tem a sinopse, tem os destaques. Essa one sheet é importante que o material gráfico seja interessante para o universo do seu projeto. Ele esteja relacionado com aquilo que você queira vender, aquilo que você queira apresentar. Tome cuidado com as fontes, trabalhem bastante as fontes que vocês forem utilizar, a paleta de cores, né? E coloque informações úteis para quem está escutando sobre o seu projeto compreender. E aí, aproveitando isso, você precisa treinar seu pitching, né? Quando a gente vai num evento desse, a gente conversa com muita gente e a gente tem que ser objetivo, né? Porque a gente tem reuniões que duram em média 20 minutos. E como que a gente pode ser o mais objetivo dessas reuniões? Preparar o seu pitching, a sua apresentação do projeto. E como que você faz isso? Treina, treina, treina e treina. Né? De 20 minutos, vamos pegar, você tem que falar em torno de 5 a 7 minutos sobre o cerne do seu projeto, sobre a premissa do seu projeto. Que é muito importante, que muita gente esquece, é falar, mas não esqueceu de falar o principal, que é o formato. Muita gente começa a falar sobre o projeto, mas esquece de falar de que formato é. Então sempre comece já falando assim, ó, meu projeto é um longa-metragem do gênero terror. Meu projeto é uma série infantil. Quando você fala isso, automaticamente quem está te escutando já está mentalmente aqui na cabeça deles compreendendo sobre o que é o projeto e aí ele vai prestar mais atenção em você. Se você não falar isso no início, ele vai ficar tentando adivinhar qual o formato do projeto e isso acaba tendo um ruído na comunicação, né? Outra coisa que eu aprendi muito, quando você fala sobre o seu projeto, dê referências, principalmente no início. Por exemplo, meu projeto de série infantil é uma mistura de Mundo de Bikman com o Show da Luna. Quando você fala isso, olha como fica claro para quem está escutando como que é o formato, como que vai ser a dinâmica, todo o dinamismo do projeto. Isso ajuda muito, deixa muito claro. E aí você fala os pontos fortes, fala a premissa do seu projeto, o que você já tem estruturado, né, no pitching. E aí termine o pitch, é importante você terminar falando o que você busca, o que você está procurando. Muita gente termina o pitch e não fala, esse é o meu projeto. Mas não fala que está procurando coprodução, ou está procurando distribuição, ou financiamento. Isso é importante para pautar quem está escutando se ele pode ser útil para o seu projeto ou não, se ele pode somar ou não. Então já fale sempre o que você está procurando, tá? Outra dica importante é, quando você vai no Ventana Sur, quando você faz a sua inscrição, você recebe acesso a uma plataforma que chama Sinando. Sinando é uma plataforma global com players do mundo inteiro do mercado audiovisual. Então lá você vai ter e-mail, às vezes telefone, todos os contatos dessas pessoas. E lá você consegue fazer, inclusive, um filtro das pessoas que estão indo no Ventana Sur. E aí, antes do evento, 2 semanas, 1 semana antes, até vezes 3 semanas antes, entre em contato com essas pessoas e tente agendar reuniões.
É importantíssimo você fazer esse seu dever de casa. Por quê? Porque o Ventana Sur é uma vez por ano. E é muito corrido. Quando você chega lá é muito corrido, é muita gente, você acaba se perdendo. Então você, marcando essas reuniões antes, você tira o melhor proveito da sua viagem. No Cinando você consegue, inclusive, verificar, por exemplo, eu tenho um projeto de terror, eu consigo verificar as produtoras do gênero terror que fazem filme de terror, diretamente no Cinando eu já marco reunião com eles, né? Então, foquem nisso, foquem em agendar reuniões o máximo possível, não é ator de direito, você não vai marcar reunião com qualquer pessoa, até porque você precisa ter um match, você precisa ter uma sinergia de pensamento ou de produção, né, com essas pessoas. Então você não vai vender um filme de terror por uma produtora que só faz documentário. Você não vai vender uma série uma série infantil para uma produtora que só faz terror. Então seja objetivo nisso, é importante isso, tá? Além de marcar essas reuniões, outra coisa importantíssima é roupa. Você precisa ter a roupa certa, principalmente o calçado, tem que ser confortável. Esse ano, por exemplo, foi no Palácio Libertad. É um gigantesco imóvel no centro ali da cidade de Buenos Aires, é gigante, sabe? São 9 andares, você anda o tempo inteiro. No final do dia você vai estar cansado, vai estar com a perna doendo, com o pé doendo. Então ter um sapato confortável, ter um tênis confortável e ter roupas adequadas é primordial para você terminar o dia bem, tá? É muito importante. E aproveitar isso, tem uma dica extra aqui, que é uma dica bônus. Durante o evento tem vários coquetéis, né? Sempre fazem coquetéis. Ilhas Canárias promove coquetel. O Brasil vai ter o coquetel. Vai ter o coquetel do Fantastic Lab. É importante você estar nesses coquetéis, porque nesse momento você vai conversar com as pessoas. Então aquele player que você tem uma reunião, ou que você não conseguiu marcar reunião, ele vai estar lá. E lá vai estar num ambiente informal. E é uma ótima maneira de você chegar até ele e conversar sobre o projeto, conversar sobre a vida, criar uma sinergia, criar uma empatia com ele. Outra dica também, por exemplo, o coquetel começa às 7 horas. Chegue antes. Esses eventos lotam, são filas imensas. Às vezes você nem consegue chegar no local. Então, chegue antes do horário, tá? Porque assim você garante a sua entrada nesse evento. Agora, uma outra dica muito importante também é o follow-up. Depois que termina o evento, que são 5 dias de evento, depois que acabou o evento, você precisa retornar para o Brasil, né? Retornando para casa, não espere 2, 3 semanas para entrar em contato com aquelas pessoas que você conversou. Entre em contato logo em seguida, mande um e-mail para elas, agradecendo a conversa, enviando mais material de acordo com o que vocês conversaram. Não perca a chance do contato esfriar, porque nesse momento ele vai lembrar de você, mas se você esperar 1 mês, 2 meses, acaba esquecendo e o contato não vai para frente. Quase ninguém vai conseguir fechar um acordo ali no próprio Ventana. É um trabalho de relacionamento, né? O projeto de um filme, o projeto de uma série é caro, sabe? É preciso ter uma sinergia entre as produtoras, precisa ter uma sinergia entre as pessoas para ver se elas estão aptas a participarem do projeto ou não. Então, voltou para casa, faça um e-mail de follow-up, entre em contato agradecendo, enviando o projeto, marcando uma próxima reunião. Se você conseguir marcar uma próxima reunião, o seu Ventana Sur foi um sucesso, tá? Essas são algumas dicas, tá? Eu fiz aqui de uma maneira bem rápida, né? Aqui em casa, aqui a luz tá horrível, tá tudo certo, não vai ter edição, não vai ter nada, porque foi apenas um bate-papo aqui descontraído e rápido de algumas dicas valiosas para quando você for num evento internacional, levar o seu projeto, estar mais preparado, tá? Outra coisa também que sempre pedem, plano de financiamento. Tenha em mente que quando você vai apresentar o seu projeto para algum player, para algum, por exemplo, buscando coprodução, ele vai perguntar como que é o plano de financiamento. Então você tem que ter isso em mente, você tem que ter feito esse seu trabalho de casa. E aí como que é esse plano de financiamento? Você vai pegar, por exemplo, meu projeto custa 1 milhão. Desses 1 milhão eu vou aplicar X% no FSA. Esses outros eu vou aplicar na PNEB estadual. Esse outro eu posso colocar no Ibermídia, por exemplo. E esse outro fica em responsabilidade da coprodução internacional. Desse plano detalhado de financiamento, eleva o seu projeto, deixa o seu projeto muito mais crível, com mais credibilidade. Se vocês gostaram dessas dicas, clica no sininho de se inscrever,
clique em se inscrever, clique em curtir, e se vocês gostarem desse vídeo, provavelmente eu vou estar fazendo mais vídeos assim, bem rápido, assim, de maneira bem descontraída, sem edição, sem nada, para que eu possa dar mais dicas sobre o mercado audiovisual, sobre como ter uma produtora e sobre como desenvolver os seus projetos. Até porque a gente precisa fazer os projetos circularem, a roda tem que continuar girando, né? Gente, fico por aqui, um abraço para vocês e até a próxima. Não garanto que vai ser semana que vem, até porque a vida tá corrida, mas em breve eu farei um novo vídeo, tá? Um abraço.